No vídeo de hoje vamos trazer a análise do VBI-CRI, negociado com o código CVBI11. Vamos analisar os seus últimos resultados, entender a composição ali do seu portfólio e, ao final, vamos trazer os pontos positivos e negativos identificados nesse fundo de papel. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Ele possui uma concentração de 50% do seu portfólio no estado de São Paulo. Abrindo entre as principais áreas, em varejo a gente tem uma operação estruturada que representa 9,7% do seu patrimônio líquido. Ele é uma operação com outro fundo da VBI de renda preferencial, que é um fundo fechado, tá? Essa operação é uma posição bastante relevante no patrimônio. E a gente tem também o CRI Cidade Matarazzo com 4,1% do seu patrimônio. Então a gente já observa aí um certo nível de concentração importante nesse fundo. Abrindo para a área de loteamentos, que é a segunda maior área, a gente identifica com a participação de 4,5% o Tocantins 2, né? Então temos aí já um fundo com uma posição mais relevante e o Figueiras do Parque com 2,5%. Em termos de LTV, a gente tem aí a faixa de 66%, 72% são os maiores riscos dentro desse grupo. Na área de logística, a gente tem o Airport Town em Guarulhos com 7,5%, né? É a posição mais elevada dentro desse setor, e o GTIS com 4,9%. Na área residencial, a gente tem um percentual de 2,3% para o São Benedito A e para o Inverte, então são dois condomínios, né? E esse outro que é o Cashme 8 Sênior, né, de 2,2%. Já está um pouquinho mais distribuída, pulverizado entre os instrumentos. Na área de shoppings, a gente tem 3,7% com o Boa Vista e o GSFI com 3,6%. Aliás, o GSF11 é um outro fundo imobiliário, né, de shopping centers. A gente fez uma análise dele recentemente. Vou deixar o link aqui no vídeo para que vocês possam verificar depois e conhecer um pouco melhor a estrutura desse fundo de shoppings que não paga dividendos até o momento. Na área multipropriedades, a gente tem uma participação relevante de 4,5% no Salinas Premium e o Hot Beach com 4,3%. Então essas são as principais posições entre o portfólio do fundo CVBI 11. Agora vamos falar da visão consolidada do portfólio, né? Então, em termos de vencimento, 69% está acima de 2030, né? O LTV, né? A gente tem aí um percentual mais alto na faixa de 0 a 50% e os de maior risco representam 18% do total. O LTV médio de 49%. O LTV é o Loan to Value, né, que é o valor do empréstimo em relação às garantias, né, dos instrumentos. Em termos de rating, né, a gente tem aí 54% nessa categoria A- ali, né? Então, esses são os principais instrumentos do portfólio do fundo. Em termos de segmento, a gente já teve uma ideia, né? Vimos que varejo é a maior concentração, depois vem loteamento, logística, residencial, shopping, multipropriedades e aí participações menores, né, em deathcare e educacional, escritório, energia e infraestrutura. Então essa é a composição. Em termos de indexador, a gente tem 85%, né, indexados ao IPCA,
com uma taxa média aí de mais 8,6%. Já o CDI representa 13%, a taxa de 3,9%. Então, esse é o resumo do portfólio desse. Nesta tabela a gente tem a demonstração de resultados do fundo, então temos aqui a receita com CRI na casa de 10 milhões de reais no mês, e apurando aí um lucro líquido, né, o resultado operacional de 11,2, já que ele tem outras receitas aí na casa de 2,2% milhões no mês. O histórico de distribuição de cotas. Então, a partir de dezembro de 22, a gente observa uma maior distribuição do fundo, né? E isso fez aumentar aí o dividend yield recentemente, né? Se a gente compara o dividend yield nos últimos 12 meses, a gente observa esse período aí de baixa, principalmente setembro, outubro, novembro ali, né? Em que tivemos o registro de deflação em alguns meses, que certamente impactou o resultado do fundo como um todo. Comparando agora a rentabilidade histórica dele, né? Então ele tem uma queda aí de 10,4% na variação da cota, mas o dividend yield desde a sua emissão em 2019 fica em 45%. Mas é o dividendo durante todo esse período, não é um dividendo anualizado. Né? Cuidado com essa informação. E mesmo assim, né, a gente percebe aí que o seu rendimento ficou muito próximo ao CDI no período. Então, ele teve momentos ali de se manter melhor do que o CDI, mas agora, recentemente, ele tem encostado, vamos dizer assim, na curva do CDI, o que, né, de certa forma, não é um bom resultado, de maneira geral, né? O fundo tem sido um fundo de um bom patamar de liquidez, né? A gente vê nessa área verde do gráfico, na casa aí de 3 milhões de reais. O número de cotistas tem crescido, tem tido um crescimento bem importante aí no último ano, né? Chegando a 78 mil cotistas. Agora vamos comparar o CVBI 11 com outros fundos de papéis da Bolsa, de patrimônio semelhante, né? Então, comparando ali o seu dividend yield, ele é 11,7%, né, prejudicado por aqueles meses de menor rendimento do ano passado. A sua relação preço-valor patrimonial, ele está quase no valor do seu patrimônio líquido. Ele é um fundo que apresentou uma queda de 4% nos últimos 3 anos em seu dividend yield. A gente observa aí que tem fundos, por exemplo, o VGIR11, né, subiu 38%. A liquidez média diária é um bom patamar, né, apesar de não ser os mais altos desse grupo, mas são fundos que têm apresentado bom nível de liquidez na bolsa. O número de cotistas também é elevado, em linha com os demais, né? E um patrimônio de 1 bilhão e sua taxa de administração é a terceira mais baixa desse grupo. O histórico de investimentos, quem investiu há um ano atrás conseguiu um resultado melhor que a inflação, e quem investiu há 2 anos, pela desvalorização da cota, conseguiu aí um resultado pior do que a inflação, apesar dos dividendos pagos ao longo de todo esse período. Neste gráfico a gente observa aí as oscilações da cota do fundo, que apresentou aí, lógico, uma queda, né, principalmente no ano de 2020. Depois tem apresentado aí, depois de um período de recuperação em 21, tem apresentado aí uma queda em relação ao seu máximo. Aparentemente, né, nos últimos meses, ele mostra aí uma tendência ligeira de recuperação. A sua cota está sendo negociada muito próximo, né, ao valor patrimonial do fundo. E vamos, por fim, falar dos pontos positivos e negativos do CVBI 11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de liquidez e a taxa de administração está entre as menores de fundos aí similares, né, de patrimônio similar. Do lado negativo, a gente tem a concentração em alguns instrumentos específicos, né? Isso pode prejudicar o fundo caso a gente tenha algum problema dentro de algum desses CRIs. O rendimento está muito próximo ao CDI, se a gente comparar o histórico longo,
O dividend yield está mais baixo do que outros fundos de papel, causados principalmente aí por aquela queda naquele período do ano passado, né, que a gente identificou, e ele está num valor sem grandes descontos em relação ao seu patrimônio líquido. Então hoje você estaria pagando um valor bem próximo ao que esse fundo vale de fato. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.